semideusísticos, eu sou lá, uma filha de Afrodite com um pouquinho de bênção de Hermes, e esse daqui é o Sátiro começando, yay! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é o dia 6 de junho de 2020, ou provavelmente era a data que esse vídeo deveria ter saído. Mas, basicamente, estamos em pleno mês do orgulho LGBTQIA+, e eu, como membro dessa comunidade, é um mês extremamente importante para mim. É muito difícil quando você é LGBT, porque você passa por muitas fases de aceitação e depois reconhecimento, e depois você quer viver isso e meio que você se sente um pouco obrigado a se assumir, pelo menos para as pessoas mais próximas, para você se sentir mais você mesmo. Então, não há necessidade de se assumir, mas muitas pessoas LGBTs se sentem um pouco mais na necessidade de contar para as pessoas que realmente amam, para poder se sentirem um pouco mais livres para serem quem são. Então, não é uma coisa fácil ser LGBT. Inclusive, tem pesquisas que dizem que LGBTs são 3 vezes mais suscetíveis a ter doenças psicológicas por causa de toda essa pressão durante o período de reconhecimento, aceitação e libertação dentro desse rótulo. Esse mês LGBT, eu decidi que a gente vai falar um pouco sobre personagens LGBTs, abertamente LGBTs, dentro do Riordanverse. E a gente tem sim, ok? A gente tem sim, mas hoje, nesse mês, a gente só vai trazer 4. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre Nico D'Angelo. Então, se você ainda não leu A Casa de Hades, ou ainda não leu nada da Saga dos Heróis do Olimpo, isso aqui provavelmente contém spoilers pra você. Então, se você quiser ver mesmo assim, é pela sua conta em risco. Outra coisa, tem gatilhos, porque essa cena é algo sobre aceitação. Eu vou ler uma cena da Casa de Hades, que é a cena onde é revelado que o Nico é gay. E é uma cena muito pesada, porque mostra como se fosse... É uma cena onde o Nico é forçado a dizer que é gay. E é muito pesado para quem já passou por esse período de aceitação. É uma coisa que, mesmo que você já tenha superado isso, lendo essa cena se torna uma coisa muito mais pesada, porque um dos piores pesadelos de alguém LGBTQIA+, é que seja exposto em algum local, seja tirado do armário por alguém que não seja você mesmo, entendeu? Isso inclui muitos gatilhos. Então, esse vídeo vai ser grande, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai meio que comentar um pouco sobre, tá bom? É isso. Você é assim tão feio. Jason localizou a voz de Cupido na borda do anfiteatro, a uns 20 metros de distância, mas queria ter certeza. O deus riu. Acho que eu era bonito demais. Um mortal não pode contemplar a verdadeira forma de um deus sem sofrer as consequências. Minha mãe, Afrodite, amaldiçoou Psique por sua desconfiança. Minha pobre amante foi atormentada, forçada ao exílio e recebeu tarefas terríveis para provar ser digna. Chegou a ser enviada ao mundo inferior, em uma missão para provar sua dedicação. Conseguiu voltar para o meu lado, mas sofreu muito. Agora eu peguei você, pensou Jason. Apontou a espada para o céu e um trovão sacudiu o vale. Um raio abriu uma cratera no lugar de onde vinha a voz. Silêncio. Jason já estava pensando, cara, isso realmente funcionou, quando uma força invisível derrubou. Sua espada escorregou até o outro lado da rua. Boa tentativa, disse Cupido, com a voz distante. Mas o amor não pode ser detectado tão facilmente. Ao lado dele, um muro desabou. Jason conseguiu rolar para o lado por pouco. Pare com isso, gritou Nico. É a mim que você quer. Deixe-o em paz. Os ouvidos de Jason zumbiram. Estava tonto de tanto que fora arremessado. Sua boca tinha gosto de pó calcário. Não entendia por que Nico achava ser o alvo principal, mas Cupido parecia concordar. Pobre Nico D'Angelo. A voz do deus era repleta de decepção. Não sabe o que você quer, muito menos o que eu quero. Minha amada Psique arriscou tudo em nome do amor.
Era a única maneira de espiar a sua falta de fé. E você, o que arriscou em meu nome? Estive no Tártaro e voltei. Rosnou Nico. Você não me assusta. Eu assusto muito. Muito mesmo. Encare-me. Seja honesta. Jason se levantou. Ao redor do Nico, o chão estremeceu, a relva murchou e as pedras racharam como se algo estivesse se movendo embaixo da terra, tentando abrir caminho até a superfície. Queremos o cetro de Diocleciano, disse Nico. Não temos tempo para brincadeiras. Brincadeiras? Cupido atingiu Nico jogando de lado contra um pedestal de granito. O amor não é uma brincadeira. Não é a suavidade das flores. É trabalho pesado. Uma busca que nunca termina. Exige tudo de você, especialmente a verdade. Somente então lhe concede recompensas. Jason resgatou sua espada. Se aquele cara invisível era o amor, Jason estava começando a pensar que o amor era algo superestimado. Gostava mais da versão de Piper, atencioso, gentil e belo. Afrodite ele conseguia entender. Já Cupido parecia mais um bandido, um opressor. Nico, o que esse cara quer de você? Diga-lhe, Nico. Diga-lhe, Nico D'Angelo, replicou Cupido. Diga-lhe que você é um covarde com medo de si mesmo e de seus sentimentos. Diga-lhe o verdadeiro motivo pelo qual fugiu do acampamento meio-sangue e por que está sempre sozinho. Nico emitiu um grito gutural. O chão aos seus pés se abriu e esqueletos se arrastaram para fora. Romanos mortos sem as mãos, crânios afundados, costelas partidas e mandíbulas soltas. Alguns estavam vestidos com os restos de suas togas. Outros traziam brilhantes peças de armaduras penduradas ao peito. Vai se esconder entre os mortos, como sempre faz? Provocou Cupido. Ondas de escuridão emanavam do filho de Hades. Quando atingiram Jason, ele quase desmaiou, oprimido pelo ódio, pelo medo, pela vergonha. Imagens cruzaram sua mente. Viu Nico e sua irmã em um penhasco nevado no Maine, e Percy Jackson protegendo-os de um mantícore. A espada de Percy brilhava no escuro. Foi o primeiro semideus que Nico vira em ação. Mais tarde, no acampamento meio-sangue, Percy pegou Nico pelo braço e prometeu manter sua irmã Bianca em segurança. Nico acreditou nele, olhou em seus olhos verde-mar e pensou: ele não pode fracassar. É um herói de verdade. Percy era o jogo favorito de Nico, mitomagia, trazido à realidade. Jason viu um momento em que Percy voltou e disse para Nico que Bianca morrera. O garoto gritou e chamou-o de mentiroso. Ele se sentiu traído, mas ainda assim, quando os guerreiros esqueletos atacaram, não pôde deixá-los ferir Percy. Nico invocara a terra para engoli-los e então fugiu, aterrorizado com seus próprios poderes, suas próprias emoções. Jason viu mais uma dezena de cenas como esta, do ponto de vista de Nico, e elas o atordoaram, deixando-o incapaz de se mover ou de falar. Enquanto isso, os esqueletos romanos de Nico avançaram e agarraram algo invisível. Cupido lutou, empurrando os mortos, quebrando costelas e crânios, mas eles continuavam a surgir, prendendo os braços do deus. Interessante, disse Cupido. Você tem força, afinal. Deixei o acampamento meio-sangue por você! Não, peraí. Desculpa. Deixei o acampamento meio-sangue por amor, disse Nico. Annabeth, ela... Ainda se escondendo, disse Cupido, partindo outro esqueleto em pedaços. Você não tem força. Você não tem a força. Nico, Jason conseguiu dizer, está tudo bem, eu entendo. Nico encarou com dor e aflição estampadas em seu rosto. Não, você não tem como entender. E assim, você volta a fugir. E assim, você volta a fugir, repreendeu Cupido. De seus amigos, de si mesmo. Não tenho amigos, gritou Nico. Deixei o acampamento meio-sangue porque não pertenço àquele lugar. Nunca pertencerei. Os esqueletos haviam imobilizado Cupido, mas o deus invisível riu tão cruelmente que Jason desejou invocar outro raio. Infelizmente,
Duvidava que tivesse força. Deixe-o em paz, Cupido, reclamou Jason. Isso não é... Sophie olhou. Queria dizer que aquilo não era problema de Deus, mas percebeu que isso é exatamente problema de Cupido. Algo que Favônio dissera continuava a zumbir em seus ouvidos. Você está chocado? A história de Psique finalmente fez sentido para ele. Entendeu por que a garota mortal teria tanto medo. Por que correria o risco de burlar as regras para olhar o rosto do Deus do amor, temendo que ele pudesse ser um monstro. Psique tinha razão. Cupido era um monstro. O amor era o mais selvagem de todos os monstros. A voz de Nico soou dolorida. A voz de Nico soou dolorida. Eu não estava apaixonado por Annabeth. Você estava com ciúmes dela, disse Jason. É por isso que não queria ficar perto dela. Especialmente, era por isso que não queria ficar perto dele. Isso explica tudo. Toda a luta e negação de Nico pareceram se esvair ao mesmo tempo. Escuridão diminuiu. Os romanos mortos desmoronaram em pilhas de ossos e viraram pó. Eu me odiava, disse Nico. Odiava Percy Jackson. Cupido se tornou visível. Um jovem magro, musculoso, com asas brancas como a neve, cabelos lisos e negros, uma túnica branca simples e calça jeans. O arco e a aljava pendurados no seu ombro não eram de brinquedo. Eram armas de guerra. Seus olhos eram vermelhos como sangue, como se todos os corações de Dia dos Namorados do mundo tivessem sido espremidos e destilados em uma mistura venenosa. Seu rosto era belo, mas também duro, tão difícil de olhar quanto um holofote. Observou Nico com satisfação, como se tivesse identificado o local exato onde sua próxima seta garantiria uma morte limpa. Tive uma queda por Percy, disse Nico. Essa é a verdade. Esse é o grande segredo. Ele olhou para Cupido. Feliz agora! Pela primeira vez, o olhar de Cupido pareceu simpático. Eu não diria que o amor sempre o faz feliz. Sua voz soava menor, muito mais humana. Às vezes, ele o faz ficar incrivelmente triste. Mais ou menos agora você enfrentou isso. Essa é a única maneira de me vencer. Cupido dissolveu-se em vento. No chão, no lugar onde estivera, havia um cajado de marfim de 1 metro de comprimento, com um globo escuro de mármore polido do tamanho de uma bola de beisebol. No topo, aninhado nas costas de 3 águias romanas de ouro, o cetro de Diocleciano. Nico se ajoelhou e pegou o cetro. Olhou para Jason como se à espera de um ataque. Se os outros descobrirem, disse Jason, você terá mais pessoas a apoiá-lo, capazes de liberar a fúria dos deuses contra quem lhe trouxer problemas. Nico fez uma careta. Jason ainda sentia a raiva e o ressentimento emanado deles. Mas a decisão é sua, acrescentou Jason. A decisão de compartilhar ou não é sua. Só posso dizer que não me sinto mais assim, murmurou Nico. Quer dizer, desisti de Percy. Eu era jovem, impressionável e eu não... Sua voz falhou, e Jason viu que o garoto estava prestes a ficar com os olhos marejados. Se Nico realmente desistira de Percy ou não, Jason não podia imaginar o que ele passara durante todos aqueles anos, mantendo um segredo que teria sido impensável compartilhar na década de 1940, negando quem ele era, sentindo-se completamente sozinho, ainda mais isolado do que os outros semideuses. Nico, disse ele gentilmente, já vi um monte de atos de coragem, mas o que você fez? Esse talvez tenha sido o mais corajoso de todos. Nico ergueu a cabeça. Devemos voltar ao navio. Podemos voar. Não, anunciou Nico. Dessa vez viajaremos nas sombras. Quero ficar longe dos ventos por um tempo.
Mas, enfim, eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha primeira experiência lendo esse livro. E a minha, que foi, na verdade, essa primeira experiência aconteceu antes de eu me reconhecer como LGBT. E a minha experiência de ler o livro depois de me reconhecer como LGBT. Certo? Então, vamos lá. A minha primeira experiência lendo o livro, antes de me assumir LGBT, antes de me reconhecer como LGBT, também foi uma coisa meio complicada, porque eu tive empatia nessa cena. Eu pensei assim, nossa, é uma coisa muito ruim e devastadora você ser obrigada a contar um segredo, uma particularidade sua que você ainda não está preparado para contar a ninguém. E falar isso de uma maneira forçada, sem preparo, sem contexto, sem poder dar mais explicações, sem saber como dar mais explicações. É uma maneira muito cruel. É uma coisa muito cruel. E quando eu li a primeira vez, a única coisa que eu pude pensar é que eu não queria nunca ser essa pessoa cruel que vai obrigar outras pessoas a contar os segredos delas, as particularidades delas de uma maneira forçada nessa coisa de sem contexto, sem poder se explicar, sem poder se preparar sobre. Essa foi a minha ideia. E em 2018 eu comecei a um pouco a considerar a ideia que eu fosse LGBT e passar pelo esse período de aceitação. Sempre é horrível, é um período bem pesado que você se questiona muitas coisas e você começa a se colocar como errado, como vilão, e às vezes querer tentar reverter essa história várias vezes é uma briga interna muito difícil. Então, em 2019, eu já sabia que eu era. Na verdade, em 2017 eu pensei nisso, em 2018 eu reconheci que era LGBT, que é mais. E quando, em 2018 eu realmente contei para os meus pais, para os meus irmãos, que eu sou LGBT, que eu me identifico como bissexual e pansexual. Tem uma diferença, não me perguntem a diferença, não perguntem para pessoas bissexuais qual a diferença entre bi e pan, não perguntem para pessoas pansexuais a diferença entre bi e pan. Eu sei que você tá curioso, mas espera um tempinho antes de perguntar isso, porque isso às vezes é muito invasivo. E isso dá a ideia de que você quer invalidar essa comunidade. Então, depois, essa na verdade é a primeira leitura depois que eu realmente me assumi LGBT. E é difícil. Nossa, eu chorei ali. É difícil. Parece que eu tô revendo o meu momento de aceitação várias e várias vezes. E parece que eu também tô vendo o meu momento de que eu decidi que eu ia me assumir, que eu ia falar pros meus pais, meus irmãos sobre isso, porque eu confiava neles. E não é uma coisa que sai fácil, saca? Nossa, eu vou chorar em todos os vídeos desse fim. Mas não é fácil contar pra ninguém. Quando você decide que vai se assumir pra alguém, já não é fácil. Porque parece que todos os comentários começam a deixar uma brechinha, como se dissesse: aí, é agora, você pode se assumir nesse momento. E talvez fique um clima estranho, mas talvez seja levado de uma maneira bem mais séria. E é complicado se assumir, já tendo essa escolha. E não ter essa escolha, mas ser obrigado a se assumir é pior ainda. Você sempre. Você não é uma coisa que você quer esconder. Mas toda vez que você vai falar isso pra alguém, o primeiro impulso é que a garganta feche e não deixe que você fale. Quantas vezes eu já não tava quase contando pra um amigo e literalmente a garganta fechou e eu não falei nada. Quantas vezes eu tive que esperar, eu falei pra mim mesma que eu ia esperar uma pergunta direta das pessoas e bem específica para poder dizer só sim. E mesmo quando essa pergunta surgiu, eu disse não.
Porque é difícil, cara, é complicado. E rever essa cena aqui e tudo isso, aí parece que é tipo todos os cenários ruins que podem acontecer enquanto você pensa em se assumir. Mas quando você se assume, às vezes, é como se um grande peso tivesse sido tirado das suas costas e que você finalmente possa respirar ar puro mais uma vez. E agora eu tô tentando respirar, porque isso mexeu um pouco comigo. Mas é isso. Esse vídeo foi um pouco para poder falar um pouco das experiências LGBTs. Esse vídeo foi um pouco para poder mostrar como essa representatividade LGBT é importante pra gente. Como às vezes não é fácil você ser da comunidade, como às vezes a gente também, mesmo não fazendo parte da comunidade, precisa ter empatia a todas essas minorias, porque passamos por momentos ruins e às vezes eles são 3 vezes maiores do que outros transtornos, porque envolvem muito de uma briga interna que começou uma construção social, que a gente foi obrigado, a gente cresceu ouvindo e a gente tem que ir contra depois de anos. Então é sempre difícil. Esse mês LGBT vai ser para poder falar sobre essa importância e sobre como a representatividade dá voz a muitas das nossas situações que muitas pessoas nem imaginam que a gente passa diariamente. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Deixe nos seus comentários tudo que você quiser sobre esse vídeo. Que não deixe ódio desnecessário, né? Perguntas, curiosidades, seus sentimentos também em relação a essa cena em específico. Não se esqueçam também de que vocês podem se inscrever no canal, é de graça. Ativar o sininho também vai fazer a gente se encontrar assim de uma maneira mais rápida. Me sigam nas minhas redes sociais, a gente pode interagir por lá, elas vão estar aparecendo num lugar ou aqui, tanto faz. E é isso. Até mais, meus consagrados semideusísticos.